Finalizando a semana da tier list, a gente vai trazer a especialidade da casa. Hoje a gente vai falar dos atiradores e eu vou classificar aqui os melhores, os piores, quem são aqueles que você deve evitar ou aproveitar, dependendo do seu elo aí. A gente vai contextualizar tudo isso e você vai sair desse vídeo aqui sabendo muito mais sobre a rota, tá? Então, ó, já deixa aquele likezão pra fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito. E let's bora! E tá aí a nossa tier list, você já pode dar aquela olhada forte, printar, mas eu tenho que te explicar uma coisa importante antes de tudo, tá? Aqui, pra quem tá acompanhando as tier lists aqui no canal, inclusive deixei linkado aí nos cards das outras rotas, eu sempre fiz 5 tiers, então a gente no final tinha o tier fraco e o tier meme, que é meio que se fosse uma brincadeira ali, os heróis que estão muito cansados e não tem como jogar. Só que dos atiradores, quando eu tava montando a tier list, eu percebi que se eu colocasse fraco e meme, um dos dois tiers ia ficar vazio. Ou eu ia colocar os dois heróis que eu coloquei aqui no fraco, ou eu ia colocar os dois heróis no meme, e ali ia ficar um buraco que não faz sentido nenhum. Então eu meio que juntei os dois tiers, coloquei fraco barra meme, mas você já consegue entender que são os heróis mais fracos da role, da rota agora, dos atiradores no momento, tá? E já vamos começar falando deles, Baili e Erin. Eu sei que os Mona e Erin vão à loucura nos comentários, e ó, pode ir, pode comentar bastante, xingar, pode fazer o que você quiser, mas não tem jeito, eu gosto da Erin também, mas a Erin tá muito fraca no nosso meta atual, ela não se encaixa assim de forma alguma, é uma heroína que demanda muito tempo pra crescer, é muito difícil você conseguir realmente impactar um jogo com uma Erin se você tiver nos elos mais altos. Nos elos mais baixos, às vezes com a galera jogando mal, aquelas partidas infinitas que dura 20, 25, 30 minutos, a Erin vai ficar full build e de fato ela pode, se você buildar certinho, souber jogar, consegue até desequilibrar uma partida. Mas no geral, principalmente em elos mais altos, e no competitivo nem se fala, esse boneco não aparece nunca, mas em elos mais altos também, quando você vê uma Erin, saiba que tem algo errado, porque esse boneco ninguém joga com isso aqui, tá muito mais fraco. E quando eu digo fraco, eu não tô dizendo só que ela é uma heroína fraca, né? Ela tá mais fraca comparada às outras opções que a gente tem aqui na frente. Mesmo caso do Baili, que é um herói muito específico, né? Ele tem uma característica de jogo ali que você tem que mesclar muito os ataques básicos com você se afastar da luta e usar a segunda skill, ficar snipando lá de longe. Então isso já meio que complica a galera, principalmente que tá começando agora. E o herói ainda assim, ele fica muito, mas muito abaixo dos outros atiradores que a gente tem. Então dificilmente você vai querer jogar de Baili, tá? A não ser que você seja mono, você não vai querer pegar esse herói aqui caso você queira subir de elo. Nos elos mais baixos ele funciona assim como eu sempre falo, né? Qualquer herói pode funcionar nos elos mais baixos. Passando pro tier dos OKs, a gente tem lado a lado e abraçar aqui Hou-Yi e Luban, tá? Os dois heróis, eles têm uma característica próxima. Particularmente falando, eu acho que o Hou-Yi te dá um pouco mais de opção na ranqueada, porque querendo ou não, você se move um pouco mais. O Luban, você tem que bater parado, e isso geralmente é um problemaço aí pros atiradores que jogam solo. Se você joga duo, trio, time fechado, o Hou-Yi e o Luban conseguem impactar muito mais o jogo, porque a composição pode ser montada pra você, é outra história. Se você joga sozinho, você tem muita dificuldade, principalmente em elos mais altos. Se você aparecer de Hou-Yi e Luban, os caras vão sair pulando na tua boca igual um maluco, você não vai ter o que fazer. Se você tiver flash, você até se livra de uma, mas vai vir 2, 3 caras pulando, saindo da moita, porque todo mundo sabe que dá pra abusar muito dessa falta de mobilidade que o Hou-Yi e o Luban tem. Em elos mais baixos, não. Essa daqui é a matchup mais comum que você vê no Diamante, no Mestre, é Hou-Yi contra Luban, e meio que você consegue jogar numa boa, tá? Mas lembrando, tô sempre contextualizando aí, trazendo uma geral e principalmente levando em consideração os elos mais altos, que é onde os jogadores realmente extraem o máximo do herói. Isso não acontece em elos mais baixos. Passando pro tier do forte, aqui ficou um bondizão, né? Ficou uma galera aqui. E, de fato, a gente tá com muitos atiradores que estão fortes no meta de ADC, talvez não sejam os mais fortes, mas eles estão fortes e eu não tenho como colocar eles em outro lugar. Marco Polo, que é aquele herói que sempre fica meio que deslizando entre o muito forte e o forte, ele ainda é um herói que pode carregar um jogo sozinho. O problema dele é que a fase de rotas é muito difícil, é um herói que ele vai tomar pressão para 95% dos atiradores do jogo, não tem muito o que fazer. E depois, no meio do jogo, no final do jogo, você tem que encaixar boas ultimates e também torcer pra galera não ter muito controle de grupo. Mesmo você indo de purificar, ainda assim é difícil às vezes você encaixar uma boa ult de Marco Polo, você conseguir realmente impactar o jogo, caso o adversário saiba jogar e se posicionar bem. É um herói forte, vale a pena, mas esses detalhezinhos é o que faz ele ficar um pouco abaixo dos outros heróis, que eu já vou falar também o porquê que eles estão lá em cima. Alessio é uma das escolhas que eu mais tenho gostado atualmente, tanto que nas lives, que a gente faz todos os dias aqui no YouTube, na Twitch, a partir das 18 horas, 5, 6 da tarde a gente tá sempre online. Eu falo que é um dos heróis que mais chama vitória, porque eu realmente gosto de jogar com ele, e ele tem um baita de um scale, late game dele é muito forte, ele dá 2 tapas ali nos atiradores e só derrete, ele é muito bom. O problema é que o Alessio é um herói que eu recomendo mais nos elos mais altos, porque você precisa ter posicionamento. É um herói que não tem tanta mobilidade assim, você tem que se posicionar bem na luta, é muito fácil de chegar nele, então posicionamento é tudo. É um herói que você vai morrer muitas vezes se você estiver aprendendo a jogar com ele agora, não tem jeito. Mas ainda assim é uma boa escolha, assim como o Feng já num lado mais individualista, né, pra você que gosta de tirar bastante X1,
para você pegar uma side ali, pegar uns posicionamentos às vezes numa moita, conseguir realmente ter um papel diferente de atirador, né? O Feng, ele não depende de suporte, ele pode criar suas próprias plays sozinhas no mapa, e isso ajuda demais, tá? O Feng é uma boa escolha, já de novo, né? Para quem joga sozinho, para quem já tem um nível de noção de troca, de conhecimento um pouco maior, o Feng é muito bom. Com sorte que sempre foi subindo, né? Com sorte já foi um pique ok, que ficava lá embaixo. Hoje em dia, com a build dela de velocidade de ataque, ela dá muito dano. Ela consegue brigar de frente com vários atiradores que estão no meta atualmente, que estão até às vezes lá em cima. Se você buildar corretamente e saber o time de usar a sua segunda e sua ultimate, ela é uma heroína muito, mas muito forte, que não é ainda, não dá pra gente colocar ela no muito forte, porque realmente os heróis ali de cima, eles estão um pouquinho acima dela, mas ela consegue, no mínimo, brigar muito próximo com esses heróis aqui, e é uma excelente, excelente escolha pra ranqueada, porque ela se livra muito fácil de assassino, né? Lembrando, jogando de ADC sozinho, você vai ficar aí abandonado a maior parte do tempo, ter um ADC que é independente te ajuda bastante. Diferente do Hong Zong, esse aqui ele já não é tão independente assim. O velho da lancha precisa escalar bastante no jogo. Começo de jogo dele não tem muito dano. Se você se ultar mal, né? Se você posicionar sua bazuca de forma errada, o seu canhão, esquece. Todo mundo vai pular em você e você vai morrer. Então ele é um herói que depende de noção de jogo, de posicionamento, de scale. É mais difícil de encaixar na ranqueada, mas em elos mais altos ele funciona muito bem, porque é um herói que tem um baita scale e quando chega no late game ele briga com qualquer um desses ADCs, tá? Qualquer um dessa lista aqui de frente, ele praticamente deleta, no ataque básico, mas também na forma do canhão da bazuca, dá 2.500, dá quase 3.000 de dano a cada bazucada, cara, é absurdo, é um herói muito forte, mas tem essas questões pra levar. E a Garo eu já considero ela uma evolução do Rui e do Luban. Quando eu digo evolução, pra você que tá acostumado só a jogar com esses heróis mais paradão, a Garo é uma heroína parada, só que ela tem mais range, então ela consegue meio que cobrir alguns erros, né? Se você às vezes vai se posicionar mal na luta, por conta do range da Garo, você se posiciona um pouco mais atrás e acaba meio que corrigindo uma falta de posicionamento. É um herói que você pode jogar sim elos mais altos, ela tem muito dano, o late game dela também é muito forte, né? A fase final do jogo dela é muito giga, vale muito a pena, mas também entra um pouco nessa característica aí de uma heroína que é sem mobilidade, e dependendo da composição, dependendo do time que você tiver, isso vai ser um problemaço. Esse é sempre o meu toque aí, meu aviso pra você que é meio atirador na ranqueada. Não adianta você ficar pedindo ajuda do teu time. Ah, suporte me protege, não sei quem me protege, esquece. O pessoal não tá nem aí pra você. Eu sei porque eu passo isso todos os dias, então pense em ADCs mais individuais. Agora, se você joga duo, se você joga trio, Garo, velho da Lante, esses bonecos aqui são bonecão pra jogar em comp e vale muito a pena. Vamos falar do tier dos muito fortes, tá? Finalmente, Lady Sun, Juiz e Gong, ou Arli, né? Atualmente o nome dela, mas a gente fala bastante Gonsuli, que era o nome que estava antes. Lady Sun, pra mim, eu falo isso há muito tempo, é a escolha mais sólida que a gente tem há muito, muito tempo. Pra você que tá começando a jogar de atirador agora, pra você que tá em elo baixo, médio, alto, não importa, a Lady Sun é muito boa. A late game dela, às vezes, é 2 tapas no ADC adversário, no mago adversário, e ela já mata. Ela tem um baita de um scale, bate de frente com praticamente todos os atiradores do jogo, e por conta do dash, ela tem muita mobilidade. Isso permite com que você não dependa tanto assim de time e possa criar suas plays ali também um pouco mais, até ser mais ousado, às vezes sabendo que você vai ter um dashzinho ali pra resetar, pra voltar, pra se posicionar de novo, tá? Ótima escolha, recomendo pra todo mundo. Juiz, o Juiz eu fiquei muito em dúvida, não vou mentir pra vocês, porque não é como se ele fosse muito mais forte que esses ADCs de baixo, e nem como se ele fosse do mesmo nível 100% da Lady Sun e da Arli e da Gong. Mas o que acontece? Pensando em solidez, pensando em ser um ADC completo, o Juiz é basicamente isso. Ele tem uma fase de rotas muito boa, ganha de praticamente todo mundo. O mid game dele é muito bom, o late game dele também é bom. Ele tem 2 tipos de build diferentes, então em partidas quando você está jogando contra assassino ou que se você vai ser muito focado, você pode fazer a build mais tanque, que ele vai durar muito tempo e ainda vai dar dano, ou então numas partidas que está mais tranquilo, você pode fazer a build full AD, full dano, mesmo velocidade de ataque, você vai bater de frente com qualquer atirador. É um herói que tem um purificar na segunda skill, então você se livra de qualquer tipo de controle de grupo, e ele tem ainda uma ultimate que dá um pouco de controle, que dá CC também, né, que dá aquele stunzinho no alvo, o que é muito bom e faz com que o kit dele seja mais completo. Então, o Juiz pensando em solidez, em um ADC completo, o Juiz talvez seja o ADC mais completo atualmente, que é meio que faz tudo muito bem, por isso que ele entra pra mim nesse muito forte. Mas, de novo, eu não acho que ele seja mais uma Arli ou uma Lady Sun jogada no nível mais alto, pode carregar mais partidas do que um Juiz, tá? Na minha opinião. Mas essa diferença é muito pequena também, então o Juiz aqui tá pago. E o último ADC, o ADC mais forte que a gente tem no jogo há um bom tempo, é a Arli, não tem jeito, tá? Ela nessa lista aqui, ainda assim, é superior a todos os outros. Vai vir um rework dela, algumas coisas vão mudar e pode ser que ela caia, mas atualmente não tem muito o que dizer. Ela é o atirador que mais desequilibra jogos em alto nível, tanto que se você olhar os melhores atiradores que a gente tem no Brasil,
todos eles costumam ser muito bom de Arlene, muito bom de Gong e fazer muitas vezes um V9 nas partidas, porque o kit dela traz possibilidades infinitas, muita mobilidade, muito dano, ela consegue às vezes jogar até flanqueando, consegue jogar numa posição diferente, é uma ADC que realmente nas mãos de bons jogadores consegue muitas vezes fazer um V9 na partida, e se tiver de repente um suporte bom do lado, alguma coisa assim, esquece, né, a vida fica muito mais fácil, e ela é ainda assim a melhor atiradora que a gente tem no nosso servidor. Claro, não é como se ela fosse ganhar de todo mundo. A Lady Sun consegue jogar, bater de frente com ela, o Juiz consegue, o Alessio, tem outros atiradores aqui que vão bater bem de frente com a Gong. Mas em quesito, assim, impacto no jogo, uma Gong bem jogada contra qualquer um desses outros atiradores que a gente tá falando bem jogada, a Gong tem mais chance de carregar as partidas, e não é à toa que ela é meta no competitivo há muito tempo, é meta na China, é meta em todo canto, é o ADC mais forte do jogo, não tem muito o que dizer. Fechou, família? Então é isso, essa é a nossa tier list dos atiradores. Eu quero que você, se você chegou no final desse vídeo, deixa aí embaixo nos comentários o que você concorda, o que você discorda. É sempre importante que você contribua e possa trazer uma discussão pra galera também, o pessoal comentar se discorda ou concorda do que você tá falando, enfim, sempre gera uma discussão legal. Se for nos comentários, não esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal se não for inscrito. Muito obrigado pela sua presença, eu espero te ver em um próximo vídeo.